ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vai o outro, Alex? Tu és soberano. Val, pega o outro microfone aí, Val. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Vamos orar, Alex. Oremos, irmãos. Senhor, Tu és tremendo, Pai. E nossas vidas estão diante do Teu altar, Pai. Mesmo pecadores, Pai, pelos méritos do Teu Filho Jesus, nós nos podemos achegar a Ti, Pai. Pelos méritos dele, pela vitória dele na cruz, Pai. Ó, Pai, que nos lembremos, Pai, da importância desse sacrifício, Pai, e o preço que foi altíssimo, Senhor. A vida do Teu Filho. Mas, enfim, ressurreto em glória e agora estendendo para nós, Pai, essas vestes, as vestes celestiais, Pai. Nós queremos, com os louvores, com a palavra, nós queremos Te prestar culto, Pai. Então fala aos nossos corações e nos auxilia com o Teu Espírito Santo. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus filhos. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós leremos os versículos 26 a 28. Depois, mais adiante, leremos mais 10 versículos, de 36 a 46. E, por fim, leremos 27 a 46, um versículo só. São 3 leituras tratando do mesmo assunto, que nós vamos falar sobre o sacrifício da nova aliança. Então, diz assim, todos conhecem esse texto, porque é bastante lido por ocasião da celebração da Santa Ceia, que é o texto em que Jesus estava na mesa com os seus discípulos na última ceia, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Virem a página aí e vamos ver o 26, do 36 até o 46, que é o momento da sua agonia lá no Getsêmani. Diz que eles, depois de comerem a ceia, eles saíram e foram para o Getsêmani. Então, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras.
Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Agora o 27:46. 27:46, o Senhor diz assim, o relato diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, eu disse já hoje aqui para alguém que quem lê esses relatos aqui do sacrifício da nova aliança, quem lê isso aqui e não se arrepia, como se diz, e não sente alguma coisa com isso que aconteceu, seguramente não é convertido. Especialmente quem for pastor. Então, queridos, como hoje celebraremos a Santa Ceia, mais uma vez vamos falar sobre o sacrifício de Jesus, o sacrifício da nova aliança. Quando Jesus tomou sobre si a maldição da lei como pagamento pelos nossos pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Adão, o dia que comeres, morrerás. Pronto. Jesus morreu essa morte em nosso lugar. Conforme as Escrituras, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Ou seja, quando ele diz sendo nós ainda pecadores, ele quer dizer nós não éramos convertidos ainda. O convertido é pecador, mas é um pecador convertido. Quando Pedro quer dizer quando nós éramos ainda pecadores, ele não está querendo dizer que nós deixamos de ser pecadores, não. Nós deixamos de ser pecadores condenados. Agora somos pecadores convertidos. Romanos 5:8. Depois a palavra nos diz que o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas, e ele veio buscar. João 10:15. Depois está escrito que Jesus morreu para nos conduzir a Deus. 1 Pedro 3:18. Ele morreu para nos conduzir a Deus. Nos conduzir quem? Aqueles que o Pai me deu. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se o Pai não me der. Aí depois, lá em João, 1 João, na carta dele está escrito que o seu sangue derramado nos purifica de todo pecado. A Santa Ceia simboliza tudo isso. Simboliza o sacrifício de Jesus, o sacrifício da nova aliança. No primeiro texto que nós lemos lá na ceia, Jesus celebrava a última ceia com seus discípulos e ordenou-lhes que continuassem a celebrá-la em sua memória. Quando eles fizessem isso, que fizessem em memória dele. Lucas diz isso lá em Lucas 22:19 e Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 11:24. Por isso, hoje nós vamos relembrar alguns aspectos desse sacrifício de Jesus, o sacrifício da nova aliança para nos salvar. Naquele momento, ao distribuir o pão e o vinho aos seus discípulos, Jesus lhes disse que aqueles elementos simbolizavam o seu corpo e o seu sangue, como nós lemos aqui. Este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por eles. Certamente eles não compreenderam o significado daquelas palavras. Somente mais adiante eles entenderam por que Jesus disse que todas as vezes que eles comessem juntos, eles deveriam lembrar que com a sua morte, eles viram, presenciaram, mas na frente eles iam saber, Jesus pagou pela nossa vida. Tudo segundo a lei de Deus. Pai, faça-se como tu queres e não como eu quero. Quando Jesus revela no versículo 28, que nós lemos aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, o sangue da nova aliança. Quando ele diz isso aqui, que o seu sangue deveria ser derramado para perdão de pecados, como sinal dessa nova aliança, ele estava se referindo à promessa do Pai, lá na profecia de Jeremias, que também tem em Ezequiel, mas em Jeremias está escrito assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque esta é a aliança que firmarei com Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis,
Também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, de 31 a 34. Era dessa aliança que Jesus estava falando aqui. Bebei, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Isso os discípulos sabiam. Eles não sabiam qual era o significado disso mais para frente. Jesus estava revelando aos seus discípulos que com a sua morte, o seu sangue derramado, tudo aquilo era símbolo dessa aliança que Deus disse que faria com o povo lá em Jeremias e Ezequiel. Que ele iria morrer para levar o seu povo a um novo relacionamento com Deus, um novo relacionamento de uma nova aliança com Deus, já que a aliança para trás da lei de Moisés eles não cumpriram. Jesus veio cumprir, exatamente. Eles não cumpriram. Tudo isso, Jesus queria que os seus discípulos deveriam comer o pão e beber o vinho como sinal de que eles estavam incluídos nessa nova aliança. Eles receberiam os benefícios da sua morte e que deveriam fazer toda vez que participassem de uma ceia eles juntos. Jesus não mandou que eles fizessem, não. Ele disse, toda vez que vocês fizerem uma ceia dessa, lembrem do que está acontecendo. Por quê? Porque isso ficaria inscrito em seus corações, como ele disse lá na lei. Eu inscreverei no coração. Eu imprimirei as minhas leis na sua mente e lhes inscreverei no coração. Por isso Jesus diz, toda vez que vocês fizerem isso, de novo, lembrem disso. É isso que quer dizer, façam isso em memória de mim. Lucas 22, 19, ele diz isso. Então hoje na Santa Ceia, irmãos, assim como os primeiros discípulos, nós também deveremos estar lembrados de que recebemos a Cristo como nosso Salvador crucificado e nos alimentamos dele num pedacinho de pão desse tamanho que a gente faz aqui de forma simbólica. Ele também, quando deu, neles, naquele caso, era uma ceia deles mesmo. Nós não é não. Eles eram pão e vinho mesmo. É isso que eles jantavam mesmo. Então, que a gente lembre disso. É isso que Paulo diz lá aos Coríntios. Quem participar da Santa Ceia sem discernir é julgar, é ter noção do que é que está acontecendo, do que foi que aconteceu. Por que é que eu estou participando disso? Paulo diz lá aos Coríntios que faziam uma bagunça na Santa Ceia. Uns comiam e bebiam tanto que ficavam bêbados. E outros ficavam só olhando lá sem ter o que comer. Os ricões se refestelavam lá na comilança e bebedice. E os outros irmãos pobres ficavam lá só olhando. Então Paulo diz, quem participa dessa ceia, quem come do pão e bebe do vinho, sem discernir, sem julgar o que é que vocês estão fazendo, por que estão fazendo, come e bebe juízo para si. Isso acontece hoje aqui, do mesmo jeito. Não tem ninguém bebendo nem comendo demais, porque é só um pedacinho de pão desse tamanho, um cálicezinho desse tamanho. Mas quem participa disso aqui sem discernir o que é, está comendo e bebendo juízo do mesmo jeito. Então, irmãos, que a gente tenha muito cuidado. Na segunda parte que nós lemos, de 36 a 46, nós podemos perceber a agonia do nosso Senhor, o quanto ele se angustiou. Está lhe dizendo, eu estou profundamente angustiado. Lá em Lucas diz que ele estava sofrendo angústias de morte nos momentos que antecederam a sua crucificação, pelo fato de que ele orou 3 vezes, irmãos. Ele saiu para orar ao Pai 3 vezes, repetindo a mesma coisa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice ele estava falando? Os irmãos que não sabem, esse cálice era uma promessa da ira de Deus lá nos profetas. É sinônimo da ira de Deus. Ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se como tu queres e não como eu quero. Olha a angústia desse homem. Ele era o próprio Deus, só que no corpo humano. Então, olha a angústia desse homem. Orou 3 vezes. Qual o significado desse cálice? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Já disse a vocês. O cálice a que Jesus se referia era símbolo da ira de Deus prometida lá nos profetas. Símbolo da maldição da lei que mata aquele que pecar. Era esse o cálice que ele estava dizendo. A lei, a maldição da lei que cairia sobre ele. Maldito aquele que é pregado no madeiro, está escrito isso também na Bíblia. Juízo de Deus por causa dos pecados da humanidade.
Jesus morreu pelos pecados do mundo todo, mas ele morreu para salvar apenas os eleitos do Pai. Isso é outra coisa que a gente já estudou aqui e pode explicar depois novamente para vocês, não é? Ele bebeu esse cálice sozinho. Ele bebeu esse cálice sozinho, ou seja, a ira de Deus Pai se abateu totalmente sobre Jesus. Meu Deus do céu. Lemos o versículo lá, Pai, por que me abandonaste? Ele estava recitando, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Ele estava citando um versículo de Davi, lá no Salmo 22, capítulo 1. E Davi foi um tipo de Cristo em muitas situações, né? Davi foi um tipo de Cristo em muitas situações, então Jesus repetiu um versículo de Davi lá, Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, olha a agonia que Jesus estava passando. Agora vejam uma coisa que eu disse, ia lembrar alguns aspectos. Agora vejam quão grande amor de Jesus, paciência com seus discípulos. Mesmo naquela situação de extrema angústia, levou os 3 mais queridinhos dele, dos 12 lá, levou os 3 mais queridinhos deles, Pedro, João e Tiago. Deixou mais adiante, disse, eu vou sozinho ali orar. Jesus nunca fez reunião de oração, atenção, com seus discípulos. Jesus, pelo que eu lembro, na Bíblia ele só orou em público 3 vezes. Uma vez, foi nessa oração aqui em João 17, famosa oração sacerdotal, que ele orou junto com seus 12 discípulos, até Judas estava no meio. Outra vez, ele orou na ressurreição de Lázaro. E ele disse por que ele estava orando em público. Pai, eu estou orando só para eles saberem que tu sempre me atendes. Lázaro, sai para fora, pronto. E orou a última vez na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Com certeza o Pai não atendeu essa oração dele. Só essas 3 vezes. Todas as vezes que Jesus ia orar, ele se ausentava para ir orar sozinho. Inclusive aqui agora, as 3 vezes ele foi orar sozinho. Ele voltava, os 3 cabas estavam dormindo lá. Vocês estão dormindo, e nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Aí voltava para orar de novo, 3 vezes. Então, reparem que na segunda vez que ele voltou, irmãos, que coisa interessante. Na segunda vez que ele voltou, nós podemos ver que ele teve cuidado com eles ainda de orientar, meus filhos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus ainda teve essa paciência de dizer para eles, prestem atenção, meus filhos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus preocupado com a santidade dos seus discípulos num momento de angústia terrível que chegou a suar como que gotas de sangue, Lucas diz, e ele ainda preocupado com a santidade dos seus discípulos fracos, que não puderam orar com ele 1 hora. Que coisa, irmãos, que coisa impressionante. Jesus ainda lembrou de encorajar os seus discípulos. Exortar quer dizer encorajar. Para que mantivessem a santidade. Orem, meus filhos, orem. Senão vocês vão cair em tentação. Quando celebramos a ceia, irmãos, devemos trazer esse fato à mente. O grande amor de Jesus que o levou a se sacrificar para nos salvar. Salvar de quê? Salvar da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Salvar do inferno. Ninguém diz isso, a gente aprende no seminário. Não diga isso não, isso ofende as pessoas. Eu quero lá saber se ofende ninguém. Eu digo que está na Bíblia. Salvar do inferno. E mais, o desejo de que esses salvos sejam santificados, como Jesus aqui. Preocupado na hora de morrer, preocupado com a santidade dos seus discípulos. Meus filhos, orem. Orem. Para quê? Para que sejamos com Ele, como Ele é um com o Pai. Falamos domingo passado na oração, João 17, 21. Pai, assim como Tu és um, como eu sou um contigo, que eu seja um com eles e que eles sejam uns com os outros, para que sejam um comigo, do jeito que eu sou um contigo. Ou seja, a unidade, a santidade, sede santos como eu sou santo. Deus disse isso lá na lei, Levítico. Sede santos. Então Jesus, naquele momento terrível, ainda estava preocupado com isso.
Irmãos, a gente tem que prestar atenção a essas coisas. Isso não é só papo de igreja, conversa de pastor, não. Olhem só, o último versículo que nós lemos nos dá a dimensão desse sacrifício. Falei ainda agora, vou repetir. Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus do céu. Numa visão humana, secular, o pai deixou o filho entregue à própria sorte nesse mundo que ele mesmo amaldiçoou. O filho veio se virar, como se diz no mundo, que ele mesmo amaldiçoou e foi morto. Que coisa terrível. Porém, todas estas coisas terríveis aconteceram de acordo com o plano eterno de Deus, com os desígnios eternos de Deus. Para quê? Para nos reconciliar consigo mesmo. Jesus foi exatamente a tal propiciação que está escrito em tantos lugares na Bíblia. Propiciação quer dizer tornar favorável de novo algo que era a nosso desfavor. Então Deus providenciou tudo isso no seu plano eterno para nos reconciliar consigo mesmo, com o sacrifício do Filho, que foi o sacrifício da nova aliança que ele prometeu que faria lá em Jeremias e Ezequiel. O próprio Senhor Jesus afirma em João 10, 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Então, tudo Jesus fez aqui foi por mandato do Pai. Portanto, irmãos, em sacrifício próprio, quando Jesus bebeu o cálice da ira de Deus por causa dos pecados do mundo, para salvar os eleitos do Pai, que o Pai lhe deu, ele o fez deliberadamente, livremente, perfeitamente em amor. Ele suportou o juízo de Deus em nosso lugar para nos dar salvação. Salvação de quê? Da ira de Deus. E estabeleceu uma nova aliança que o próprio Deus providenciou desde sempre e disse através dos profetas. Uma aliança entre Deus e o meu povo. Eu darei um novo coração a esse povo. Eu colocarei o meu espírito. Eu colocarei o meu temor. Eu escreverei as minhas palavras na sua mente e no seu coração. Que coisa linda, irmãos. Estes são alguns aspectos do sacrifício de Jesus simbolizados na Santa Ceia. O sacrifício da nova aliança para nos salvar. Conquanto a salvação seja de graça para nós, o nosso Senhor pagou um alto preço por ela. Eu disse para vocês que uma vez, 20 e tantos anos atrás, 25 anos, sei lá quanto, eu vi uma pregação aqui em João Pessoa, de um pastor que eu amo e admiro. Já disse para vocês, o único pastor que eu vi aqui dentro de João Pessoa que ensinava a palavra de Deus com integridade. E ele pregou uma pregação cujo título era "É de graça, mas custou caro". Ele estava falando exatamente disso aqui. Então, esse sacrifício, irmãos, conquanto seja essa salvação, conquanto seja de graça, ela realmente custou muito caro. O nosso Senhor pagou com a própria vida. Só que a partir da justificação, aquele que é salvo e que entendeu essa história e que se arrepende, ele também vai pagar um preço alto agora pela santificação, pela comunhão dos irmãos. É caro, é difícil conviver com pessoas. Todo mundo aqui sabe, é difícil conviver com a esposa, é difícil conviver com os filhos, com os pais, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Pois é, quem é crente vai pagar esse preço, sabendo que ele tem que pagar esse preço, porque quem está nele é o Espírito Santo de Deus, e o sacrifício que Jesus fez, ele vai fazer na medida do que ele for humano, ele vai fazer também, para ser um com o próximo, para os dois serem um com Cristo, como Cristo é um com o Pai. Quem é crente sabe disso. E sabe o tanto que ele vai lutar para conseguir essa santidade. Por isso, irmãos, ele ordenou aos seus discípulos que daquele momento em diante, sempre que juntos participassem de uma ceia, ele não mandou eles fazerem ceia, não, mas sempre que participassem, fizesse isso em memória dele, para que mantivessem a fé no seu Senhor.
Olha, isso vai ficar inscrito no coração de vocês, vai ficar na mente de vocês. Então, toda vez que vocês participarem de uma ceia semelhante a essa aqui, lembrem do que vai acontecer daqui a pouco. Eles não sabiam, não tinham nem noção. Então, que estas verdades, meus filhos, que esses aspectos que a gente viu aqui, fiquem impressos em nossas mentes e renovem a cada dia a nossa aliança com o Senhor. Inscreva a cada dia mais coisas no nosso coração à medida que a gente vai aprendendo do Senhor na sua palavra. Não tem outro jeito. Esse é o único jeito de um crente viver. E eu insisto em dizer isso para vocês de uma forma irritante para muita gente. Quem não vive assim, quem não luta para viver assim, não é salvo. É mesmo de igreja. Isso aí todo mundo é. De alguma igreja é. Seja bruxaria, seja o que for. Ele é mesmo de alguma religião. Todo mundo é. Porque quem é crente, irmão, não é crente porque quer ser crente, não. É crente porque Deus o escolheu na eternidade, o chamou no tempo oportuno ao arrependimento, colocou nele isso que ele está dizendo aqui, colocou um novo espírito, colocou um novo coração, colocou o temor da sua palavra e coloca nele o ensinamento da palavra através de um pastor. Não pode ser diferente disso. Que essas verdades fiquem impressas em nossas mentes, em nossos corações e renovem a cada dia a aliança do Senhor, da nova aliança do Senhor em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.